Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da série The Chosen. Eu acho que eu vou dar alguns exemplos mais da quarta temporada, que foi a que eu assisti recentemente, né? Eu terminei agora depois que passou a Semana Santa e eu assisti a quarta temporada. Primeiro eu vou contar um pouco da minha história com a série. Eu sei que a série divide opiniões entre católicos, né? Porque eu sei que também muitas pessoas talvez não gostem da série pela própria temática da série. Não se interessem sobre como foi a vida de Jesus ou algo assim. Mas entre católicos, ou seja, pessoas que se interessam pelo assunto, existem divergências. Algumas pessoas gostam, outras não gostam. Algumas pessoas falam que mostra um Jesus humano demais e que fica até mesmo descaracterizado com o que eles imaginam como Jesus era. Outros já gostam muito e tudo, porque exatamente vai trazendo um Jesus que é mais próximo de nós, não só o Jesus, mas também os discípulos e tudo, né? Porque, querendo ou não, os discípulos eram homens normais e foram escolhidos por Cristo, né? Para viver essa missão de serem discípulos e depois se tornarem apóstolos de Cristo. E depois se tornaram santos, né? Então, às vezes, a gente acha que está muito longe essa dimensão da santidade da gente. E é por isso que a gente não consegue trazer para perto, como a série buscou fazer. Porém, a minha opinião é um pouco divergente desses dois lados. Para começar contando um pouco de como foi, né? Eu ouvi falar dessa série já há muitos anos, desde que lançou. Muitas pessoas iam falando, assistam, é muito bom e tudo. E eu não cheguei a assistir naquela época. Eu fui assistir, eu acho que foi ano passado, eu fui retrasada, então eu assisti a primeira e a segunda temporadas primeiro, e aí depois eu fui pra terceira. E teve uns vídeos anteriores aqui, os vídeos que eu fui falando mais sobre a Semana Santa, que eu ia citando vários exemplos da série em si, porque de fato me ajudou nas minhas orações em muitos momentos, que fica mais intenso, a nossa imaginação fica um pouco mais intensa quando a gente vê, né? É a mesma coisa quando a gente às vezes tá lendo um livro e tem a nossa imaginação que tá ali aflorando. E quando a gente vê um filme, às vezes a gente se decepciona, nossa, mas eu não tinha pensado que era assim. E algumas poucas vezes a gente se surpreende. Que legal, agora eu consigo visualizar o que eu estava lendo no livro. Então é a mesma coisa, depois de muitos anos rezando com a palavra de Deus e ter essa experiência de ver a vida de Jesus humana, porque ele era Deus e ele era homem, né? A vida de Jesus humana tão próxima a nós, assim, de fato, em muitos momentos eu tive experiências profundas. De forma especial, eu falo das bodas de Caná, no episódio das bodas de Caná, em que ele faz aquela oração ao Pai, que ele diz: eu me lembrei muito do Salmo. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. E eu tive uma experiência profunda e, na verdade, foi até uma resposta de Deus para mim, no dia que eu assisti esse episódio, na dimensão da prontidão, de estar pronto para aquilo que Deus queria dele. Porque aquele momento foi o momento do primeiro milagre de Jesus. Então ele sabia que tudo mudaria a partir desse primeiro milagre, porque todas as pessoas iam começar a ouvir falar dele e, de certa forma, a morte dele se aproximaria. Porque ele sabia que era a missão dele morrer pelos nossos pecados. Então ele estava ali vivendo, começando a sua vida pública, e ele até mesmo nem achava que já era o momento de começar a fazer seus milagres. Só que pela intercessão de Nossa Senhora, né, de Maria, a mãe dele, ele fez esse primeiro milagre nas bodas de Caná. Então é como se Maria tivesse antecipado a vida pública de Jesus propriamente dita. Então, dessa forma, isso foi uma resposta também para mim na época, sabe? Então eu tive muitas experiências com a série. Porém, contudo, todavia, nessa quarta temporada, algumas coisas me surpreenderam para o lado negativo, digamos. A gente sabe que muitos filmes, muitas séries, muitas produções de Hollywood estão sendo tomadas, né, por algumas ideologias. E eu senti um pouco disso, principalmente nessa quarta temporada. Desde o começo a gente via que tinham algumas mulheres que andavam com Jesus e tudo, juntamente aos discípulos. E de fato, Maria Madalena estava sempre com ele e tudo, e colocaram algumas outras mulheres também juntamente com ele e com os discípulos. E também outras mulheres que sempre ajudavam o ministério de Jesus, como Joana, que é muito bem retratada nessa temporada. Eu acredito que Joana já apareceu desde a terceira temporada, que ela era muito próxima de João Batista, né? Então ela já ajudava o ministério de João Batista e depois começou a ajudar o de Jesus com seus discípulos.
E aí tem um momento que ela vai falar com o marido dela, que o marido dela estava traindo ela e tudo mais, e ela fala de forma bem rude com o marido. E naquele momento eu olhei assim e eu digo, não, por mais que o marido dela estivesse traindo ela e que isso era difícil e que não é certo, com certeza, mas eu acredito que as mulheres naquele tempo eram realmente submetidas a seus maridos de forma até mesmo ruim, eu diria, né? Porque diante de uma situação dessa não deveria ser tão comum, mas pela cultura deles, de certa forma, parecia ser um pouco mais comum. Então eu acho que a maneira das mulheres viverem as realidades que a mulher vivia naquele tempo é muito anacrônica. Principalmente nessa quarta temporada eu consegui sentir mais. Tudo bem que eu aqui assistindo no século XXI eu vou dizer, não, com certeza, faz sentido ela reclamar com ele ou ela tá chateada com ele por causa disso, com certeza, né? Mas você entende que fica uma coisa anacrônica. Anacrônica quer dizer que é fora do seu tempo. É como se não, naquela época, se eles estão retratando como as mulheres viviam naquela época, eles não podem trazer costumes de hoje e colocar nas mulheres daquela época, entendeu? Porque fica uma coisa sem sentido. A gente vai pensar que não, as mulheres daquela época já eram empoderadas, já tinham todos os direitos que a gente tem hoje. E a gente sabe que não é assim, né? Então, assim, eu fui percebendo mais forte isso. Outra cena que acontece isso é quando João e Tiago vão junto com o pai deles, Zebedeu, né? Eles vão fazer lá um negócio para poder vender os óleos que eles estavam produzindo. Porque o ministério de Jesus era sustentado, né, segundo a série, por esses óleos que eram produzidos por Zebedeu. Então, assim, aí vai uma das mulheres, Tamar, se eu não me engano o nome dela, vai uma das mulheres junto com eles, porque ela estava ajudando também na produção, né? Ela, Maria Madalena, ficavam trabalhando muito com Zebedeu nessa produção desses óleos. E aí, o fariseu, né, a pessoa que quer comprar os óleos, diz assim, pare, espere, você não pode entrar. Então ela pega e para, mas ela fica com a cara assim, por que eu não posso entrar? Como assim eu não posso entrar? Eu também ajudei a produzir os olhos. Tipo assim, ela não fala isso, né? Mas ela fica calada, mas você percebe que ela tá com uma cara assim. Aí aí Tiago diz, eu vou ficar aqui fora com você e tudo. Pra dizer assim, ela tem direito de estar chateada porque ela não pode entrar por ser mulher. Então eu vou ficar aqui consolando ela. Mas não, eu acredito que as mulheres daquela época entendiam muito qual era a realidade da vivência da época, qual era o papel delas, tanto que todas elas tinham que cobrir a cabeça, tinham todas as realidades que eram próprias da mulher, não podia tocar em homem, não podia... Tem muitas dessas questões entre os judeus, né, que muitas coisas se parecem com os muçulmanos de hoje também, tudo. Então, assim, eu acho que eles vão trazendo muitas realidades que a mulher de hoje olha e se sente representada pelas atitudes daquelas mulheres. Só que eu acredito que aquelas mulheres, naturalmente, vivendo naquela época, não agiriam dessa forma, entendeu? Outra coisa é também as brincadeiras, as piadinhas. No começo, quando estava na primeira temporada, na segunda, aí eu achava bem legal, bem interessante, que eles faziam umas piadas que eram até piadas bíblicas, que a gente chama, né? Que eram com algumas realidades da Bíblia, que se você é um leitor frequente da Bíblia, ou seja, se acompanha os evangelhos e tudo, você vai entender a que eles se referiam quando vão fazendo essas piadinhas, sabe? E era bem interessante no começo. Só que agora eu achei que na quarta temporada ficou um pouco mais forçado, sabe? E acabava nem ficando tão engraçado mais. Então teve essas piadinhas. Eu não tô lembrando nenhum exemplo no momento, mas existiram alguns momentos que eu fiquei até, sabe, com vergonha alheia, que eu digo assim, não precisava ele ter falado isso, tá entendendo? Tipo assim, não foi engraçado. E aí eu tive essas experiências também, sabe, de vergonha alheia nessa quarta temporada, de forma específica. E um outro assunto que eu achei interessante foi que, na minha percepção e nas minhas meditações, né, quando eu ia rezando com a Bíblia, quando eu ia percebendo como era a vida de Jesus e de seus discípulos, e também trazendo para a igreja, né, quando a igreja se consolidou, como é que foram os costumes, a tradição da igreja e tudo mais. Então, assim, eu não vou lhe falar que o que eu vou te falar agora é uma dimensão da tradição da igreja, que é bíblico, que é doutrinário dentro da igreja católica. Eu estava pesquisando assim no Google e eu e meu marido estavam pesquisando e a gente percebeu que não necessariamente, certo? Eu vou falar uma percepção que eu tinha diante das minhas meditações, em que eu ia percebendo que Pedro se casou, né? Que a gente tem até a cura da sogra de Pedro e tudo, que é retratada também na série e tudo mais. Só que não se fala nada sobre o estado de vida dos outros discípulos.
E ao meu ver, né, eu sempre meditando e pensando, eu pensava, nossa, Pedro já era casado quando Jesus o chamou. E tudo bem, ele tinha a esposa dele e tal, mas não se fala tanto de filhos de Pedro, não se fala tanto da vida familiar dele, até porque na série mesmo mostra que muitas vezes ele tinha que deixar a esposa porque ia seguir Jesus. Então, assim, isso meio que fica complicado, uma vida matrimonial, uma vida a dois, uma vida familiar, em que você tem que estar sempre saindo. Eu sei que existem trabalhos que os maridos têm que viver isso, às vezes hoje em dia até a esposa também e tudo, mas você entende que não é o ideal, e principalmente naquela época em que tudo era muito centrado na família, né? Na época dos judeus, não existia celibato, não existia você não casar, não ter filhos. Se você não tivesse filhos, você era considerado impuro, você era considerado, se você fosse estéril, né? Você era considerado uma pessoa que Deus não olhou para você, entendeu? É por isso que tiveram tantas mulheres, como Ana no Antigo Testamento, a mãe de Samuel, que rezou para que ela tivesse filhos, porque ela não estava conseguindo engravidar. Então, todas essas realidades a gente vai percebendo que o matrimônio é algo muito próprio do Antigo Testamento, porque é essa aliança de Deus Pai conosco, de certa forma, e que depois se transforma na aliança de Jesus Cristo com a igreja, né? Essa é a representação do matrimônio. Só que Jesus instituiu o celibato. Então, ele mesmo não casou, ele mesmo foi celibatário e o sacerdote supremo, né? E na minha visão, quando eu ia meditando sobre isso, eu sempre acreditei que também todos os outros discípulos acabaram sendo celibatários também. Não por nada, mas simplesmente pela grandiosidade da missão deles. Quer dizer que pessoas casadas não têm grandes missões? Não, não quer dizer isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que faz parte desse pensamento também, a dimensão do pensamento da igreja, dos sacerdotes serem celibatários. Porque se eles precisam ter a igreja, as pessoas da paróquia deles como seus filhos espirituais, talvez eles não conseguissem dedicar o tempo que seria bom e necessário para dedicar à sua família. Então existe um motivo, não é de vozes da cabeça da igreja que inventou isso do nada. Faz parte da tradição da igreja, né? Mas eu não vou descer tanto nesse ponto. O que eu quero falar mais é com relação aos discípulos em si, essa dimensão do celibato deles. Então, desde da primeira temporada a gente percebe que Tomé tá bem próximo de uma menina, que agora eu esqueci o nome dela, e aí eles mesmos começam a seguir Jesus juntos, porque eles trabalhavam juntos. A gente conhece eles exatamente nesse episódio das bodas de Caná, né? Então, eles eram os servidores, eles eram aquelas pessoas que estavam responsáveis pelo vinho, pela comida, por todos os preparativos para a festa desse casamento. Eles tinham sido contratados para isso, né? Então, a família dela produzia vinhos e tudo. Então, eles eram aqueles que estavam mais apreensivos por ter faltado o vinho. E aí, depois que Jesus faz o milagre, ele pede para Tomé segui-lo, e aí a Ramá vai junto também, né? Também vive essa experiência com Jesus e quer segui-lo. Então, eles dois estão juntos, e aí costumavam dizer que eles estavam namorando, né? E tudo. E aí tem um momento que eles percebem que querem realmente ficar juntos, que querem se casar. E como eu disse, dentro da cultura judaica, isso era muito comum. É claro que todo mundo ia se casar, tá entendendo? Porque é algo que era vivenciado ao longo de muitas gerações, né? A cultura deles toda era assim. E aí Jesus fala... e vão falar com Jesus, ele diz, com certeza, vamos, não sei o que e tal. Só que aí acontece um fato, que vai ser um spoiler agora, se você ainda não viu a quarta temporada. Ramá acaba morrendo. Um soldado romano e tudo mata ela sem querer dentro da multidão e tudo. E aí, desde o começo, quando eu comecei a ver a primeira temporada, eu ficava pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa que esses dois não vão ficar juntos, por causa dessa minha percepção que eu sempre tinha do celibato de todos os discípulos, né? Assim, na dimensão de Pedro, ele acabou ficando celibatário quando a esposa dele faleceu, eu acredito, né? E tudo. Que não se fala muito disso. Mas... não teve filhos e tudo. Na segunda temporada já tinha mostrado que Eden, que era a esposa de Pedro, estava grávida, mas que tinha perdido o bebê. E ele teve uma experiência também muito forte de dor e de perda, de luto e tudo. Então, assim, todas essas coisas que já estavam na minha cabeça meio que foram se concretizando com a série, só que às vezes de forma muito forçada, entendeu? Eu acho que
era muito mais fácil, nem existia essa Ramá, por exemplo, nem existia essa menina que era próxima de Tomé para depois ter que matar ela, porque depois Tomé ficou muito estranho, ele ficou muito incrédulo. Aí quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele ficou com raiva de Jesus, porque se Jesus ressuscitou Lázaro, por que não poderia ter ressuscitado ela e tudo, entendeu? Então foi tendo algumas coisas meio estranhas e que eu achava que seriam desnecessárias. Bastava não ter colocado ela na história, entendeu? Então, assim, eu entendo que talvez até seja para tentar mostrar que foi por causa de tudo isso, de como Tomé estava se sentindo, que ele depois não acreditou na ressurreição de Cristo, né? Então, eu acho que eles estão construindo essa narrativa para poder, lá na ressurreição e tudo, ele não acreditar. Mas por que ele não acreditaria na ressurreição de Cristo se ele viu a ressurreição de Lázaro, entendeu? Então, é como se eles estivessem colocando algumas histórias para tentar conectar e tentar explicar pra gente por que tal personagem agiu dessa forma, mas que foi ficando meio forçado, entendeu? Assim, ao meu ver, né? Então é isso. O que eu queria falar mais sobre The Chosen se resumia nesses 3 pontos, né? A questão do celibato dos discípulos e o quanto a série também foi tentando manter isso, assim, que era algo que estava, como eu disse já, não é da tradição da igreja, a igreja não fala sobre isso de forma direta, do estado de vida dos discípulos, mas que eu acredito que faria sentido diante da missão deles, né, de seguir Jesus e tudo. Mas não vou me deter tanto nesse assunto, já me detive muito, mas eu sei que gera também muitas dissonâncias, né? Não entre os católicos, claro, na dimensão, por exemplo, do celibato sacerdotal, mas entre as pessoas que não entendem tanto, né? E aí seria preciso uma aula bem maior para eu explicar melhor toda essa questão, né? Eu dei só umas pinceladas por aqui. Também a questão das piadas de forma desnecessária mesmo, assim, piadas desnecessárias e que me geraram um pouco de vergonha alheia. E também a questão das mulheres, né? A dimensão do anacronismo mesmo, da realidade de como as mulheres reagiram diante de situações que para elas eram normais naquela época, tá entendendo? Para tentar conversar com as mulheres do nosso tempo, de certa forma, né? Então, acho que é isso, esses foram alguns detalhes que eu fui percebendo dentro da série The Chosen, mas que eu indico muito que vocês assistam. Como eu disse, eu tive várias experiências maravilhosas, principalmente na primeira e na segunda temporada, eu acho que são as melhores. Normalmente nas séries são, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.